cenário obstétrico no Brasil passa por uma questão muito séria, assim. Primeiro, porque as pacientes não têm informação correta sobre os benefícios e os riscos de um parto normal, os benefícios e os riscos de uma cesariana. Ainda hoje, o médico é visto como o detentor único de poder, então ele que teoricamente teria o poder único e decisório sobre a via de parto, por exemplo. E o que acontece é que as mulheres elas começaram a entender que elas têm o direito de escolha sobre aquilo que vai acontecer no seu próprio corpo, tanto durante o pré-natal quanto durante o trabalho de parto. Eu acho que o que acontece é que elas optam por uma cesariana porque elas acabam sendo induzidas ao pré-natal, durante o pré-natal, pelo medo. Os motivos que mais levam mulheres a pedirem uma cesárea incluem o medo da dor do parto, a sensação de controle sobre a situação, a sensação de que cesárea é mais segura do que o parto normal e a falta de conhecimento sobre os riscos da cesariana. Eu acho que a sociedade ainda encara o parto normal como algo perigoso, porque são partos muito vendidos de uma forma muito violenta. Isso aparece em filmes, aparece em minissérie, aparece em novela. São partos muito medicalizados, são partos onde a mulher é pouco respeitada, onde existe uma equipe inteira mandando no corpo dessa mulher sem ela poder ter um mínimo de decisão sobre tudo aquilo. A pesquisa feita pelo projeto Nascer no Brasil aponta que 72% das brasileiras desejaram um parto normal no início da gravidez, mas apenas 43% delas conseguiram. Se você fizer um paralelo do cenário obstétrico brasileiro e do cenário obstétrico europeu, por exemplo, e você pegar a Holanda como exemplo, lá na Holanda existe um incentivo de que as mulheres tenham parto em casa, aquelas mulheres que podem, né? Então, eu estou falando de mulheres de risco habitual, sem nenhuma patologia, nem no bebê e nem na paciente. Quando você compara Europa, taxa de cesariana, taxa de mortalidade neonatal e taxa de mortalidade materna, as crianças nascem muito mais por um parto vaginal, um parto normal, e não é por isso que a taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade neonatal é maior. Aqui no Brasil, a taxa de mortalidade materna e neonatal continua alta, apesar da grande maioria dos nascimentos serem por via de uma cesariana. Então, uma das justificativas de que a cesariana é melhor, porque pode ajudar a diminuir a taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade neonatal, por exemplo, é uma falácia, né? Porque no Brasil as taxas continuam altas e a maioria dos nascimentos aqui neste país é feito por uma cesariana. Das 287 mil mortes maternas em todo o mundo em 2020, quase 72 mil aconteceram no Brasil. E dados da OMS mostram que a cesárea sem necessidade mata 3,5 vezes mais do que o parto normal, além de aumentar em quase 3 vezes o risco de morte neonatal. A humanização vem no sentido de oferecer para a pessoa gestante, para quem está gestante, o melhor cuidado durante o pré-natal, porque através de informação essa pessoa ela vai conseguir tomar decisões compartilhadas ao longo de todo o processo. Também traz uma visão de que o trabalho de parto, o próprio pré-natal não precisa ser tão medicalizado como ainda é medicalizado hoje em dia no país. E também traz uma visão multidisciplinar de atendimento desse processo durante o pré-natal e durante o trabalho de parto, porque vai fazer muita diferença dessa mulher ser atendida por dois profissionais, que geralmente é um médico e uma enfermeira.
A visão que a sociedade tem da humanização e do parto humanizado é aquela visão de um parto em casa, de um parto dentro da água, de um parto sem anestesia. E isso não é verdade, né? Uma gestante pode ter um parto domiciliar, se ela estiver dentro dos critérios elegíveis para um parto domiciliar seguro. Ela pode ter um parto sem anestesia, ela pode ter um parto dentro da água. Essa não é a questão da humanização. A questão maior da humanização é que essa paciente esteja informada o suficiente, que ela conheça os riscos e benefícios de cada situação ao longo do pré-natal e do parto, para que ela possa tomar decisão junto com a equipe. Se você não der oportunidade para a mulher ela poder falar, questionar, entender a realidade de uma cesariana, entender a realidade de um parto normal, elas vão ficando cada vez com mais dúvida, cada vez com mais medo. E isso é muito fácil convencê-la a uma cesariana eletiva, por exemplo. Se ela sabe dos riscos de que uma cesariana aumenta a chance de trombose, aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de hemorragia, eu duvido muito que isso vai ser a primeira escolha da paciente como uma via de nascimento. A OMS lançou em 2012 um guia para tornar o parto mais seguro, da admissão, passando pelo nascimento até o pós-parto, e que, quando adotado, melhora a probabilidade de sucesso em diversas frentes que fazem parte da criação de uma nova vida. Essa construção de respeito e essa construção de vínculo feita ao longo do pré-natal, aonde você divide informação e você permite que a outra pessoa te questione, e você devolve esse questionamento para ela, e você vai montando o seu plano de parto bem alinhado com as suas expectativas e dentro do que a ciência te mostra de melhor e seguro para esse parto, é isso que a humanização quer. A humanização quer que você tenha respeito, autonomia, dentro da questão das evidências científicas, que é o que vai nortear e é o que norteia a humanização, a boa ciência.